Olá galera, bem-vindos à nossa 10ª videoaula. Eu vou estar iniciando um assunto muito importante para o estudo futuro, que vai ser o plano cartesiano, um objeto matemático que a gente vai perceber que ele vai servir para localizar pontos. Numa aula passada eu falei sobre o eixo real. Esse eixo também, de certa forma, servia para localizar pontos sobre o que? Uma reta. Então eu tinha a origem O, 0. E se eu falasse que um ponto A estivesse a 5 unidades dessa origem no sentido positivo, eu indicaria nessa posição. Um ponto B que está a 12 unidades da origem estaria nessa posição. Um ponto C que está a, por exemplo, menos 5 unidades, quer dizer, ela está a uma distância de 5 unidades da origem, só que no sentido negativo, ele está à esquerda da origem, seria indicado aqui. Então eu poderia pensar o seguinte: se isso aqui, o eixo real, ele poderia ser o seguinte: está representando uma rua. E aí, aqui eu marco o ponto O, é um ponto de referências, digamos, minha origem, sei lá, uma certa farmácia. E aqui, o ponto A seria a distância que um certo, digamos, um poste está dessa farmácia. Ele está a 5 metros, digamos, que aqui seja nesse sentido aqui, da farmácia. Um outro poste estaria a 12 metros dessa farmácia, no sentido positivo. Um terceiro poste C estaria a 5 metros da farmácia, só que no outro sentido, voltando, certo? No sentido oposto ao diário. Então perceba que o eixo real ele serve para localizar pontos. Só que a gente cai num problema, o seguinte: dá para estender isso aqui? Vamos imaginar agora o seguinte: imagine que eu tenho aqui os quarteirões em um bairro. Então, aqui eu tenho uma praça, né? E eu quero localizar aqui. Então, eu posso admitir o seguinte: eu quero localizar em relação a essa praça o ponto que está, digamos, um ponto que está aqui. Eu poderia criar um sistema fazendo o seguinte: aqui no centro dessa praça eu vou cruzar duas retas. Uma, sei lá, no sentido norte, né? Aqui sul, e outra no sentido leste, aqui oeste. Então perceba que eu poderia dar a distância que eu teria que percorrer indo para o sul, e depois a distância que eu teria que percorrer indo para o leste para chegar até esse ponto P aqui. Então, sei lá, eu percorreria 15 metros a leste, e depois desceria a partir do centro da praça digamos assim, 7 metros, sei lá, né? Parece 7 metros no sentido o quê? Sul. Então eu chegaria ao ponto P. Então, mas perceba, só com a reta eu não consigo, só com o eixo real eu não consigo. Então a gente vai introduzir um carinha novo chamado plano cartesiano. O plano cartesiano ele vai dar conta dessa situação. Tá certo? Ele vai ser uma reta, né? A junção de duas retas perpendiculares se interceptando num ponto O, que eu vou chamar de origem. Aqui eu vou colocar um Y e aqui um X. Elas vão se intersectar perpendicularmente. Tá certo? E aí eu vou orientar essas retas. X ele vai aumentar para cá. Então, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades e assim sucessivamente. Y. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades e assim sucessivamente. Vindo para o lado de cá, negativamente, ou seja, ele vai estar antes da origem, que a gente pode dizer aqui que é o zero, né? -1, -2,
menos 3, aqui é a mesma coisa, menos 1. Ele vai estar agora abaixo. Se y são números positivos acima, abaixo da origem, negativos. Menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Tá certo? Então aqui eu tenho aí o que a gente chama de plano cartesiano. Certo? Alguns nomes importantes, alguns termos importantes é o seguinte. O x ele recebe o nome de eixo OX ou eixo das abscissas. O y recebe o nome de eixo OY ou eixo das ordenadas. Tá certo? Sobre esse plano, imagine que eu esteja falando do ponto menos 2, 3, do ponto P. Quer dizer, eu fui 2 unidades para a esquerda, ou para o, digamos, o oeste, e subi 3 unidades para o norte, chegando ao ponto P. Certo? Que a gente pode colocar só o ponto ou pode destacar, né, as coordenadas. Esse cara aqui recebe um nome especial. O 2 é chamada, assim, você pode chamar de 2 maneiras. 2 é a abscissa, quer dizer, o menos 2, né? É a abscissa de P. O 3, ou melhor, o 2 ele pode ser a projeção ortogonal de P sobre OX. O que é a projeção ortogonal? Quer dizer, eu desço ortogonalmente. Eu tenho aqui, dado um ponto aqui, eu tenho a chamada projeção ortogonal e outras projeções. Sei lá, se eu colocasse uma lanterna nessa inclinação aqui, ele produziria, sei lá, uma sombra de um objeto aqui nesse sentido. Não seria uma projeção ortogonal, porque esse ângulo aqui está diferente de 90 graus. A projeção só ortogonal se ela descer perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então aqui eu teria a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, é o que? A abscissa menos 2. A projeção ortogonal de P sobre o eixo Y, quer dizer, aí nesse caso, falando do ponto P, né, 3 então aqui eu teria o ponto menos 2, né, o menos 2, 3 é a ordenada de P, ou 3 é a projeção ortogonal de P sobre OY. Tá certo? Então são terminologias muito comuns que você vai encontrar por aí. Além disso, uma outra terminologia muito importante quando se fala do plano cartesiano é a ideia de quadrantes. Quadrantes são regiões especiais do plano. Certo? Aqui você tem x, y, que é a origem. Então, esse cara vai ser chamado primeiro quadrante, esse cara vai ser o segundo quadrante, quer dizer, a gente vai no sentido anti-horário. Esse cara aqui é o terceiro quadrante e esse cara aqui é o quarto quadrante. Tá certo? Mas o que esses quadrantes têm de especial? É que ponto sobre ele a gente já sabe os sinais das coordenadas. Por exemplo, um ponto que esteja aqui, um ponto P, que esteja aqui no primeiro quadrante. PAB. O que eu sei sobre ele? Tanto a coordenada x quanto y são positivas. Então, um ponto PAB vai pertencer ao primeiro quadrante se somente se A e B forem positivos. Um ponto PAB vai pertencer ao segundo quadrante se somente se o quê? PAB, A for negativo, mas B for positivo. Um ponto PAB vai pertencer ao terceiro quadrante se somente se o quê? O A for negativo e o B também for negativo. Um ponto PAB vai pertencer ao quarto quadrante se somente se A, B, o A for positivo e o B for negativo. Não precisa decorar isso, porque isso aqui é questão de desenho, tá certo? Outras questões interessantes é o seguinte, o ponto ele pode não estar necessariamente só em um quadrante, ele pode estar, por exemplo, na interseção desse quadrante, sobre os eixos.
Aí a gente tem dois casos. O ponto P, AB, pertence a OX, por exemplo. Se somente se, quer dizer, ele está aqui, veja que ele não vai ter o quê? Coordenada não nula em Y. Se somente se o B for 0. É a mesma, analogamente, ele vai estar no eixo Y. Se somente se, quer dizer, ele está aqui, se ele não tiver, ele não se deslocar lateralmente para nenhum dos dois lados. Então, a coordenada A tem que ser 0, tá certo? Aí vem uma pergunta, uma última observação importante, antes da gente fazer um monte de exemplos, seria a seguinte. Quando é que dois pares ordenados são iguais? Né? Dois pontos ocupam a mesma posição no plano, né? A igualdade seria equivalente a isso. Então não confundir, quando você estuda lá em conjuntos, você vê que o conjunto 2, 3, ele é igual ao conjunto 3, 2. Tá certo? Mas em par ordenado, e no plano cartesiano, e no plano cartesiano. O ponto 2, 3 é o quê? Ele é igual ou ele é diferente do ponto 3, 2? Se você marcar os dois no plano, você vai perceber o seguinte. 2 aqui, sobe 3, né? Vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B, né? Então aqui seria o ponto A. E o ponto B, 3, 2. Então percebe que a ordem dos pontos aqui no par ordenado, ele muda porque os pontos de lugar. Aí a gente tem uma propriedade fundamental dos pares ordenados, é o seguinte. P, AB igual a Q, C, D, se e somente se o primeiro daqui foi igual ao primeiro daqui e o segundo daqui igual ao segundo daqui. Certo? Só se o par ordenado, ou o próprio nome já diz, par ordenado, quer dizer, se eu estou falando que ele tem ordenação é porque a ordem importa. Isso aqui poderia ser um par não ordenado, no caso do conjunto. Aqui não, o par aqui é ordenado. Então, nesse caso aqui, 2, 3 é diferente de 3, 2. Esses pares ordenados são diferentes. Consequentemente, a localização de objetos que estejam nesses dois pontos, eles não estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Tá certo? Então, agora a gente vai começar uma série de exercícios para abarcar o que a gente falou aqui. A gente falou muita informação. Embora essas informações são bem simples, porque aqui, a figura aqui, ela te esclarece muito. Tá certo? Então vamos aqui fazer pelo menos uns 3 exercícios, né? 3, 4 exercícios. Então, o primeiro exercício é um exercício simples, só de marcação de pontos. Então, marque os pontos
A igual a 2, 1. B igual a 3, 2. C igual a... Opa, 3, vamos botar aqui menos 2, né? 3, 2, a gente até marcou ali. C igual a menos 1, 3. D igual a menos 4, menos 4. E igual a menos 1, 0. F igual a 0, 4. E G igual a 0, 0. Então esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer só para revisar, só para a gente entender a marcação de pontos. Se você não entender isso aqui, é a parte mais básica, você vai ter muita dificuldade no restante. Então primeiro a gente marca aqui o 0, né? Aí a gente começa aqui, 2, 1, quer dizer, eu estou a 2 unidades andando no sentido origem, sentido positivo do eixo X, e subo uma unidade em Y. Pronto, então esse é meu ponto A. Meu ponto B, eu ando 3 unidades em X e desço 2 unidades em Y. 1, 2. Meu ponto C, eu ando 1 unidade em X para a esquerda, porque é negativo, e subo 3 unidades. 1, 2, 3. Opa. D, eu ando 4 unidades à direita e desço 4 unidades. Então, encontro dessas duas retas aqui é o ponto D. O ponto E, eu vou 1 unidade para a esquerda, mas não subo nem desço nenhuma unidade. Então, seria aqui o ponto E. Né? O ponto F, eu não ando nenhuma unidade para a direita nem para a esquerda, é 0, e subo 4 unidades aqui. E 0, 0, obviamente, é a origem. Aqui o ponto G aqui seria a origem. Então, esse exercício é um exercício básico. Eu espero que você entenda bem isso, porque sem isso aqui, todo o restante, ele meio que vai estar comprometido. Um outro exercício interessante seria o seguinte. Seria esse aqui, quer ver? Então aqui é só para localizar pontos, né? Só uma revisada rápida do que foi dito. Outro exercício já usando um pouco mais da teoria. Tem que raciocinar um pouquinho a mais. Que seria o seguinte. Determinar X de modo que o ponto A 2x mais 1 e coordenadas, né? No eixo X, 2x mais 1 e 3x menos 6 pertença, deixa eu ver aqui, ao quarto quadrante. Então, determinar X de modo que esse ponto esteja ao quarto quadrante. Note que X é incógnita. Se ele está no quarto quadrante, a gente já sabe que um ponto PAB pertence ao quarto quadrante se somente, se o quê? A coordenada A for positiva, quer dizer, ele vai estar aqui, ó. Então aqui, A, B. A é positivo, B é negativo. A for positivo e B for negativo. Isso é o mesmo que resolver a seguinte inequação simultânea.
a abscissa tem que ser positiva e a ordenada tem que ser negativa. Então é só resolver, né? Aqui é A1, aqui é A2. Então, primeiro, 2x mais 1 positivo. Aí você passa 1 para cá, fica menos 1. Né? Soma menos 1 aos dois lados. Depois divide tudo por 2. Na segunda, quer dizer, isso aqui me dá origem ao quê? Ó? Como ele tem que ser maior estrito do que meio, senão ele pode pertencer ao eixo, né? Eu quero que ele esteja dentro do quadrante. Então, maior que menos meio pinta para cá. E 3x menos 6 menor que 0. Passo o 6 para cá, somando 6 aos dois membros. Depois divide tudo por 3. X menor que 2, estritamente. Menos meio, o 2 está aqui. Como você quer que satisfaça as duas condições, isso aqui é equivalente à interseção desses conjuntos. O que está nos dois conjuntos? Por isso que a aula lá de intervalo é muito importante. Ou seja, a nossa solução aqui será dada por x pertencente a R, tal que o x esteja entre menos meio e 2. Pronto, só isso aí. Um outro exercício muito semelhante a esse aqui que acabou de ser feito é o seguinte. Uma ideia mais parecida, determine o valor de x tal que o ponto A, x mais 2, x ao quadrado, menos 4, pertença ao eixo O x, mas não pertença ao eixo O y. Quer dizer, nessas condições, se a gente voltar aqui, a gente teria o seguinte: para ele estar no eixo x, mas não está no y, há uma possibilidade. Ele não pode pertencer ao que? A origem. Tá certo? Porque ele já está em x, mas não pode estar também em y. Então, para isso ocorrer, a gente tem o seguinte: um ponto AB que está sobre esse eixo, isso vai ocorrer se e somente se o quê? A minha coordenada B for nula, mas a minha coordenada A, nesse caso dessa questão, ela vai ter que ser diferente de 0, porque não pode estar aqui. Então, se A for diferente de 0 e B for 0, ele não tiver altura, porque como ele está no eixo X, né, ele não tem altura em Y. Então, nessas condições, x mais 2 tem que ser diferente de 0 e x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0. Resolvendo aqui essas equações, x mais 2 diferente de 0 implica que x diferente de menos 2. Né? Passo menos 2, soma menos 2 aos dois membros. Né? E x ao quadrado menos 4 igual a 0, isso implica que x ao quadrado igual a 4, implica que x igual a 2, ou x igual a menos 2. Né? São as raízes, a raiz quadrada de 4. Pode ser mais 2 ou menos 2. Quer dizer, os 2 ao quadrado dão 4. Pode ser 2 ou menos 2. Só que x não pode ser esse cara. Então, só resta como solução x pertence a R, tal que x igual a 2. Ou seja, 2 é o valor de x, de modo que este ponto pertence ao eixo x, mas não pertence ao eixo y. Quer dizer, observe, se eu jogar 2 aqui, dá 4, 2 ao quadrado, 4, 0. Então, de fato, ele está no eixo x, porque ele não tem, né, altura
em Y. Tá certo? E está somente no eixo X. E por último, aí, um último exercício, esse aqui um pouco mais interessante, para a gente já ver uma conexão da álgebra, né? Isso aqui que a gente está estudando é a parte mais algébrica, né? Mais com números, né? A gente está vendo pouca coisa geométrica aqui. A união da álgebra com a geometria. Quer dizer, a gente vai ver um exercício que meio que está nos dois ambientes. Quer ver? Só apagar aqui para não embolar o meio de campo. Então, ó, observe aqui o seguinte, um exercício interessante aqui, ó. Um triângulo A, B, C é tal que A está localizado em 0, 0, B está localizado em 0, 3 e C está localizado em 4, 0. Aí o que pede na questão? Determine o perímetro deste triângulo. O que é o perímetro? É a soma dos comprimentos dos seus lados. Então, ó, observe que... Então, eu vou marcar aqui os pontos, né? A, 0, 0, está aqui. B, 0, 3. Então, 0 em X, 3 em Y. 1, 2, 3. Então, B está aqui. E C vai ser 4, 0. 4 em X, 0 em Y. Então, está aqui. Pronto, eu quero o quê? O perímetro desse triângulo. Note que ele é um triângulo que é retângulo. E mais que isso, né? Alguns comprimentos dele já estão determinados facilmente, né? Quer dizer, o perímetro dele vai ser o quê? A soma dos comprimentos dos segmentos de reta AB mais AC mais BC. AB, fácil de encontrar. É 3, né? 3 unidades. AC, tranquilo. 4 unidades. O único problema é BC. Mas a gente pode lembrar do teorema de Pitágoras, né? Já que aqui é um triângulo retângulo, a gente sabe que a hipotenusa BC ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que são AB e AC. Então, BC vai ser a raiz quadrada de AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de quem? AB, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 4, DZ. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9, 16, 25. A raiz de 25 é 5. Então, o perímetro aqui vai ser 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Então, 12 unidades, seja lá qual for a unidade que estiver sendo representada, aqui, né, usada, metro, centímetro, seja lá o que for, é o perímetro desse triângulo, é a soma dos seus lados, tá certo? É só para você ver que, a partir do plano cartesiano, a gente conseguiu juntar dois mundos aparentemente diferentes, certo? Eu até tenho uma videoaula sobre isso, mas eu vou fazer ela numa qualidade melhor, falando exatamente sobre isso. Há problemas de geometria bem difíceis, que quando eu uso essas ideias aqui, de distância aqui e tal, de pontos, a gente vai lá, eu vou definir direitinho, eu resolvo as questões assim, rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, certo? Então é só isso aí. Muito obrigado.